Bom, continuando nossa aula sobre análise das demonstrações financeiras, a primeira técnica que nós vamos ver chama-se técnica de análise horizontal e vertical das demonstrações. Ali apareceu demonstrações contábeis, né? Mas não está errado, está correto, mas demonstrações financeiras é o termo que nós estamos usando hoje aqui na nossa disciplina. Então, nós temos análise horizontal das demonstrações e análise vertical. A análise horizontal evidencia evolução no tempo de determinado item da demonstração. É conhecida também como análise de séries temporais ou análise histórica. Então, a preocupação da análise horizontal é mostrar, por exemplo, essa evolução ao longo do tempo. Aqui nós temos números simples, né? Nós temos um balanço que tem 1.000 de ativo, 1.000 de passivo, depois esse continua 1.000 de ativo, só que o patrimônio líquido aumenta para 600. E depois o ativo aumenta para 1.200 e o patrimônio líquido continua 600. Então, qual seria a técnica de análise horizontal? Seria usar de um artifício matemático, que é chamar esse 500 de 100, e por proporção a gente vai chegar à conclusão que esse 100 se transformaria em 120, né? Porque de 500 para 600 você tem 20% de aumento. E esse 600 continua 120. Vocês vejam que a gente está usando no ano base, né? Então, por exemplo, em 2008, o patrimônio líquido era 100, 2009 ele aumenta 20%, 2010 ele está 20% maior do que em 2008. Então, a técnica de análise horizontal permite que a gente avalie com mais facilidade esses números, que às vezes aqui é simples, mas às vezes ele número cheio de detalhes, cheio de vírgulas, né? E fica mais difícil saber quanto que aumentou ao longo do tempo. Já a análise vertical evidencia a participação relativa de cada item num grupo de contas. Veja, o professor está fazendo o exemplo aqui de um balanço patrimonial, mas você pode fazer para DRE, pode fazer para demonstração de fluxo de caixa, né? A análise vertical agora, a ideia é você verificar o tamanho de uma conta num conjunto. Então, aqui nesse caso aqui, a gente poderia, por exemplo, perceber que em 2008 a dívida ou passivo exigível representa 50% do ativo, né? 500 em 1.000. Lá no ano seguinte, em 2009, no final de 2009, o passivo exigível já passa a representar 40%. É porque 400 em 1.000 é 40%. E em 2010, o passivo exigível volta a representar 50%, porque né, volta a ser 50%. Então você, enquanto análise horizontal, a preocupação é mostrar ao longo do tempo essa variação. Na análise vertical, a preocupação é mostrar qual é o tamanho relativo de alguma determinada conta da demonstração contábil. Com um exemplo fica mais fácil. Por exemplo, no provão de 2000, o provão era a prova que antecedeu o atual ENAD, né, uma prova que verificava a proficiência dos cursos de administração no Brasil. Então, no provão de 2000, houve uma questão que tratou da fusão, da criação da Ambev, fusão da Antártica com a Brahma, né? Então, vocês vejam o enunciado aqui. As cervejarias A e B estão estudando um processo de fusão para a criação da Grande Cervejaria Nacional. Você foi contratado para, com base nos dados das demonstrações de resultado das duas cervejarias, que se encontram a seguir, explicar aos acionistas da cervejaria B as possíveis vantagens nessa fusão. Então, aí, nessa prova, apareceu a demonstração de resultado da cervejaria A e a demonstração de resultado da cervejaria B. Se você analisar esses números que estão aí colocados, A e B, vejam como é difícil
nessa quantidade de informações, você abstrair, reduzir, né, simplificar, decompor números. Então, a análise da técnica horizontal e vertical, uma técnica ou outra, você consegue fazer isso com mais facilidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer nessas demonstrações aí, essas demonstrações estão no padrão exigido na Bolsa de Valores à época, né, no ano 2000. Esse padrão ele é com base na Lei 6.404 e tem informações adicionais. O professor, então, destacou em vermelho ali o que considera mais relevante para trazer para uma análise mais preparada. Então, nós destacamos a venda líquida, né, que é a venda que é da empresa, né, as receitas brutas é tudo que é vendido. As deduções, você tem os tributos incidentes sobre a receita de vendas, você tem os abatimentos, as devoluções, cancelamentos de venda estão ali naquelas deduções. Então, a receita líquida talvez seja uma informação muito importante, que é o que efetivamente a empresa conseguiu vender, que é de sua propriedade mesmo, a receita, né? O resultado bruto aqui eu não destaquei, resultado da atividade foi destacado. Esse resultado da atividade, ele pode ser também chamado de EBITDA. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Né? Aqui está o EBIT e aqui seria o EBITDA. Não consigo. Alguma coisa aqui que não está funcionando a contento. Aqui. Então, tá. EBITDA. Não dá. Esse EBITDA também é conhecido como Lagida, né? O que significa esse EBITDA? Significa lucro antes de juros, amortizações, depreciações e tributos. O EBIT significa os juros, o lucro antes de juros e tributos, né? Isso aqui também é conhecido como LAGIR, lucro antes de juros e impostos, e aqui é conhecido como LAGIDA, lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações. Nós já vamos fazer comentários sobre essas informações, né? Vocês vejam que o EBITDA, né, ele tem aqui as depreciações e amortizações depois. E o EBIT, depois do EBIT, que é o LAGIR, você tem as despesas e receitas financeiras. Assim também você tem da cervejaria B, mesmo resultado. Qual é a ideia? Então, a ideia é, por meio da análise horizontal e vertical, você conseguir extrair as informações que te interessam dessa demonstração de resultado. Então, essa técnica pode nos ajudar a explicar para os acionistas da cervejaria B suas possíveis vantagens na fusão. Então, a gente vai escolher, né? Aqui tem uma a mais, o resultado líquido eu coloquei também. Então, eu botei a receita líquida, o resultado da atividade, que é o EBITDA, Earn Before Interest, Tax, Depreciations and Amortization. Isso aqui também é chamado de LAGIDA. Aqui deu. Quase não deu, né? E aqui é chamado de LAGIR. Ok, então qual é a ideia? A gente vai lá nessas demonstrações e pega os valores e nós vamos chamar
na análise horizontal, vamos chamar o primeiro valor de 100 e os outros a gente faz por média, né? Por regrinha de 3, a gente calcula os valores dos anos seguintes. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, eu já volto no slide anterior. Então, nós destacamos da cervejaria A as informações que desejamos. Receita líquida, resultado da atividade, EBITDA, né? Resultado operacional, EBIT, e resultado líquido. Esses são os valores. A gente chama de 100 os valores de 1996, no caso, o primeiro da série, o 100. E depois, quanto que é este valor 2.468 em relação a 2.240? É 110%, arredondando, né, porque não foi botado a casa após a vírgula para facilitar aqui essa compreensão. E quanto que equivale 2.779 em relação a 2.240? Equivale 124. E quanto equivale 355 em relação a 2.240? 141. Então, você consegue enxergar na cervejaria A que as receitas aumentam ao longo do tempo 41%. Que o resultado EBITDA aumenta 120%, tá vendo? Sai de 100 para 220. Que o resultado operacional aumenta 54% ao longo do tempo. Que o resultado líquido aumenta 31%. Certo? No caso da análise vertical, a ideia é você ver uma conta em relação à outra, né? Então, foi chamado de 100% a receita líquida. Então, a receita líquida é sempre 100%. E aí você verifica quanto que é, por exemplo, 303.674 em relação a 2.240.000. É 14%. Depois vira 17%, depois 24%, depois 21%. Resultado operacional: 13, 18, 20, 14. Resultado líquido: 11, 15, 16 e 10. Tá certo? Antes de irmos para a cervejaria B, deixa eu fazer alguns comentários sobre a importância do Lagida e do Lagir, né? Do EBIT e do EBITDA. Então, esse EBITDA significa Lagida. A EBITDA é a sigla em inglês. Earn Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Ou lucro antes de juros, imposto, despesas com amortizações e depreciações contábeis. Está aqui escritinho aqui. O que é esse cara? Esse cara, o EBITDA, indica a capacidade de geração de caixa operacional da empresa. Alguns autores, principalmente autores americanos, gostam de dizer que o caixa é soberano. Cash is king. O caixa é soberano. Então, eles dão mais importância para o fluxo de caixa do que para o fluxo econômico de lucro. E, por isso, por causa dessa importância que se dá, é que se desenvolveu esse indicador. Se a empresa tem capacidade de geração de fluxo de caixa, ela tem capacidade de pagar suas contas e de dar retorno para os sócios. Aliás, essa capacidade de geração de fluxo de caixa também é a medida que se usa para calcular o valor de uma empresa, para avaliar uma empresa, para realizar um cálculo de valuation, quanto vale a empresa. Se faz esse cálculo com base na capacidade de geração de caixa da empresa. Né? E o EBIT é o lucro operacional de verdade, porque no Brasil o lucro operacional, antes dele são descontadas as despesas e acrescidas as receitas financeiras, de modo geral. E isso, para muitos autores internacionais, não é propriamente operacional, né?
As receitas e despesas financeiras, elas decorrem de decisões de investimento e financiamento, e não necessariamente de decisões operacionais. Então, a empresa pegou um financiamento bancário, poderia ter pegado dinheiro dos sócios, aumentado o capital social, mas decidiu pegar dinheiro de financiamento bancário. Em razão desse dinheiro emprestado, nascem juros, parcela de juros, que são despesas. Essas despesas não são operacionais. O que seriam despesas e custo operacional? Salário de vendedores, salário do pessoal administrativo, de mão de obra direta, custo de mão de obra direta, custo de matéria-prima. Isso é operacional. As despesas decorrentes de financiamento não seriam operacionais, por isso elas deveriam ser tiradas do resultado. Então, esse lucro operacional antes dos juros e o imposto de renda, na verdade, é uma medida do lucro operacional. Né? Mais correto seria lucro antes de juros e tributos sobre a renda, que é o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, que são aqueles tributos que incidem sobre o resultado da empresa, estão lá no final da DRE. Juros e auferidos e incorridos são normalmente reconhecidos como resultados não operacionais, por isso que eles deveriam ser tirados. Nossa Lei 6.404 considera juros como operacionais, e é por isso que essa medida existe, que é para dar um sentido, um resultado mais fidedigno do ponto de vista operacional para quem está comprando uma empresa, para quem está administrando uma empresa, assim por diante. Tá, então, como já foi explicado esses análise horizontal e vertical da cervejaria A, foi feita a mesma operação para a cervejaria B. Então, foi destacado as contas que interessavam, receita líquida, resultado da atividade, ou EBITDA, né, capacidade de geração de caixa operacional, resultado das operações propriamente e resultado líquido. E na análise horizontal, você define os números do primeiro ano da série como 100 e depois vocês calculam os outros, né? Então vejam que a cervejaria B, que começa em 96 com 1.635, cai para 1.590, depois para 1.432. Então a gente calcula quanto que esse representa desse e verifica que há uma queda de 3%, depois essa queda no total na 12%, depois dá 16% de queda nas vendas líquidas, nas receitas líquidas. O resultado da capacidade de caixa cai de 100, né, para 64, cai 56%. Depois ele dá uma aumentada, ainda assim menor, e depois aumenta mais um pouquinho, e fica praticamente igual ao ano base, 5% maior só. Você consegue ver? Resultado operacional, você tem uma queda que depois aumenta, e o resultado líquido cai sempre. Está vendo? De 100% para 80%, para 20%, cai 80%. Vejam que com a análise horizontal, usando o indicador 100% como base, um número índice, né, você consegue enxergar a queda, o aumento, né? E do ponto de vista da análise vertical, então foi definido 100 o valor da receita líquida, e cada valor desse em relação ao 100. A capacidade de geração de caixa operacional era 12% da receita líquida, passou para 8%, depois virou 13%, depois virou 15%, aumentou a capacidade. Mas aumentou bem pouquinho, praticamente estável, né? Aumentou 3% em relação aqui. 3 pontos percentuais. O resultado operacional, que era 4% das vendas, virou 3%, virou 10%, virou 11%. E o resultado líquido era 8%, baixou para 5%, depois para 3%, para 2%. O resultado líquido caiu sempre, né? Antes de prosseguir para fazer análise, o que tem entre o resultado operacional, de verdade, o LAGIR, e o resultado líquido? O que tem? Olha, tem, vou pegar aqui para fazer um grifo. O que a gente tem? A gente tem entre o resultado operacional e o resultado líquido. A gente tem, além das contribuições sociais e as participações, que são proporcional à receita, você tem o resultado financeiro.
Então, a cervejaria B, há uma queda significativa. Vocês vejam que a cervejaria A de 11 para 10. 11, 15, 16, 10. A cervejaria B sempre cai 8, 5, 3, 2. Então, provavelmente, uma explicação dessa queda, desse resultado líquido muito pequeno, ele advém de despesas financeiras. Vamos dar uma olhada para ver se é isso mesmo? Então, vocês vejam que a empresa tem resultado de equivalência patrimonial. É o valor que é mais significativamente alto aqui, né? Resultado de equivalência patrimonial. O que é isso aí? Resultado de equivalência patrimonial são resultados que a empresa tem de outras empresas que ela é sócia. E principalmente aqui em cima, ó, você tem um aumento das despesas financeiras. Deixa eu assinalar aqui, 39 milhões, né? 34, 66, aumentou bastante depois, 111. Isso daqui, essas despesas financeiras aqui, elas vêm da dívida. Então, essa empresa B, provavelmente, ela está muito endividada. Vamos ver a empresa A. É maior o valor e realmente ele continua aumentando, as despesas financeiras também, mas só que eles não repercutem no resultado como na empresa B, né? Vamos colocar essas informações que coletamos com a análise horizontal e vertical numa tabela única para a gente poder entender melhor a situação. Análise comparativa da cervejaria A e da cervejaria B. Nós então temos que a cervejaria A aumenta as vendas, a cervejaria B cai as vendas. Nós temos que a capacidade de resultado de fluxo caixa operacional da cervejaria A aumenta, quase dobra, da cervejaria B praticamente fica no mesmo nível. O resultado operacional aumenta 54% ao longo do tempo e no caso da cervejaria B, aumenta 118% no resultado operacional. Isso é um bom resultado. E o resultado líquido aumenta 30% na cervejaria A e a cervejaria B cai 80%. Na análise vertical, comparativa, a gente vê, vamos pegar só o último número, dá para olhar outros, né? Vamos ver a capacidade de caixa, 14, 17, 24, 21. O resultado da cervejaria B, 12, 8, 13, 15. É bem menor, né? A série histórica. Resultado líquido, 11, 15, 16, 10. Deu uma caidinha, mas praticamente no mesmo nível. E no caso da cervejaria B, cai bastante, de 8 para 2, né? Conclusão da história. Se nós voltássemos no tempo, olhasse aquela demonstração que estava colocada no exercício no início, teríamos dificuldade de saber qual era a evolução no geral, né? Qual era a situação. Mas com a técnica de análise horizontal e vertical, você consegue chegar nesses resumos, consegue chegar à conclusão de que a receita líquida da empresa... Vejam, a gente tem que explicar para os sócios da empresa B, da cervejaria B, as vantagens e se fundir com A. Olha, pessoal da cervejaria B, a receita líquida de A cresceu 42% no período, enquanto a B, vocês decresceram a receita. Olha, a capacidade de geração de caixa mais que dobrou em A, na cervejaria A, 220%, quer dizer que aumentou de 100 para 220, 120, né? Enquanto B reduziu, fechando 99 com um valor similar ao ano base 96. No período todo, o resultado líquido de A, lá no final, oscilou entre 10% e 15%, e o resultado líquido de B decresceu de 8% para 2%, então perdeu bastante. E o resultado operacional de B em relação à receita líquida é percentualmente significativamente menor do que o de A, em todos os períodos. Em relação à receita líquida, então está falando análise vertical.
O resultado operacional 4, 3, 10, 11 em relação às vendas. E no caso da empresa A, é 13, 18, 20, 14 em relação às vendas. Então, a empresa A tem uma capacidade de geração de resultado operacional melhor do que a empresa B. E está aí os argumentos que seriam úteis para a gente dizer para os acionistas da companhia B. E esses argumentos foram facilitados com a técnica de análise horizontal e vertical. Bom, com isso a gente explica, então, essa primeira técnica de análise horizontal e vertical. Na lista de exercícios, a gente tem exercício para você fortalecer esse conhecimento, praticar, né? Nós vamos fazer em breve uma videoaula específica para ajudar você a praticar esse conteúdo. Até o próximo vídeo, então, quando nós começaremos a falar sobre análise das demonstrações financeiras por meio de índices e quocientes.